Vamos falar um pouco sobre as receitas públicas no Brasil. Meu nome é Edson Ronaldo Nascimento. Sou servidor aposentado no Ministério da Economia, tendo atuado junto à Secretaria do Tesouro Nacional na área de estados e municípios. Na STN, participei da criação do SISTN, que deu lugar ao FINBRA e atualmente ao SICONF. Trata-se de sistema criado para acompanhar as finanças estaduais e municipais e também o desempenho das contas do governo federal. O SICONF é a fonte primária de dados que utilizaremos nessas nossas exposições. A gestão arrecadatória de tributos federais, representada no Ministério da Economia pela Receita Federal, tem conseguido nos últimos anos aumentar significativamente a arrecadação dos impostos da União Federal, de acordo com dados do SICONF. Esse desempenho da Receita em nível federal também pode ser observado em nível estadual e municipal. O aumento vegetativo das receitas em nível federal mantém uma correlação direta com o aumento do Produto Interno Bruto. Dados do Tesouro Nacional, disponíveis do SICONF, mostram que a arrecadação das receitas públicas no Brasil vem crescendo em média, em termos nominais, na ordem de 5% ao ano, enquanto que as despesas públicas crescem em média 7% ao ano, também em termos nominais. Veja-se, portanto, que o desajuste nas finanças públicas brasileiras, que já vinha ocorrendo antes da pandemia do coronavírus, tem na despesa pública o componente mais forte e mais importante. São conclusões que procuraremos demonstrar ao longo dessa nossa exposição. As principais fontes de informações sobre finanças públicas no Brasil na atualidade são o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF, os boletins do IPEA sobre finanças públicas, os relatórios do IBGE também sobre finanças públicas e o relatório resumido de execução orçamentária, o RREO, de cada ente da federação. Esses relatórios são de publicação bimestral. Quando falamos em finanças públicas, estamos tratando inicialmente de receitas e despesas públicas, ou seja, aquilo que a União, estados e municípios arrecadam e onde são gastos esses recursos, recolhidos da população e das empresas na forma de impostos. As receitas públicas, que representam a fonte de financiamento das despesas públicas, são divididas contabilmente em receitas correntes e receitas de capital. Como exemplo clássico das receitas correntes estão os tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Existem também outras fontes de receitas que os estados e municípios recebem, na forma de transferências obrigatórias ou transferências condicionais. Aqui nós temos uma classificação básica das receitas públicas no Brasil, divididas entre receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes são aquelas receitas próprias, genuínas, que estão ligadas diretamente às atribuições do poder público, a cobrança de tributos, principalmente, e também as transferências condicionais, que são aquelas receitas que os entes públicos recebem de outros entes da federação. Pelo lado das receitas de capital, nós temos aquelas receitas financeiras, aquelas receitas que provêm de terceiros, por exemplo, os empréstimos, por exemplo, as alienações, que é quando um ente público vende um ativo, faz uma privatização, etc. A União Federal transfere parte de suas receitas para estados e municípios, por meio dos fundos de participação. Nesse caso, esses entes da federação irão contabilizar essas transferências do governo federal como uma receita própria, dentro das receitas correntes. Os estados também transferem parte de suas receitas para os municípios. Além dos tributos próprios, como o IPTU e o ISS, os municípios contabilizam como receitas próprias os recursos transferidos pela União Federal e pelos estados. A União Federal transfere cerca de metade daquilo que arrecada com o IPI, o Imposto de Renda, para estados e municípios, através dos fundos de participação, o FPE para os estados e o FPM para os municípios. Outras transferências importantes da União para estados e municípios são produto da arrecadação do Imposto de Renda sobre a folha dos servidores desses entes, que são devolvidos, o Fundo de Compensação de Exportações, os fundos regionais, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, previsto na Lei Federal 10.633 de 2002, o Fundeb, os recursos do Fundeb, e 50% do Imposto Territorial, que a União Federal reparte com os municípios. Essa grande quantidade de recursos
recebidos pelos entes municipais, de uma certa forma, fomentou e tem fomentado a criação de novos municípios em nosso país. O que para a gestão das finanças públicas do Brasil certamente é um grande equívoco. A criação de novos municípios representa um aumento significativo das despesas públicas, considerando a necessidade de criação de novas secretarias de governo, novas câmaras de vereadores, etc. E não há nenhuma evidência empírica de que haja aumento da representatividade política ou mesmo algum benefício direto para a população local. Já o governo do Distrito Federal, além das transferências do FPE, recebe recursos da União Federal por meio do Fundo Constitucional, instituído pela Lei Federal nº 10.633 de 2002, e tem por finalidade prover os recursos necessários à organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, além de prestar assistência financeira para a execução de serviços públicos de saúde e educação. Além disso, o Distrito Federal recolhe impostos municipais e não reparte suas receitas com municípios, o que torna essa unidade da federação beneficiária de um volume maior de recursos em relação aos demais entes da federação. Os estados também transferem parte da sua arrecadação de tributos para os municípios. Dessa forma, os municípios brasileiros recebem, além das transferências federais, parte do IPI e do Imposto de Renda, por meio do Fundo de Participação Municipal, 25% do ICMS estadual e 50% do IPVA estadual, além de outras transferências da União por meio de convênios, transferências voluntárias e também 50% do ITR. Já o Distrito Federal, além do FPE, recebe o Fundo Constitucional e não transfere parte do ICMS e do IPVA para outros entes. Para simplificar a análise da classificação contábil do setor público, regido no Brasil pela Lei 4.320, de 1964, apresentamos nessa parte apenas os grupos mais importantes de receitas correntes e de capital. Vamos agora quantificar essas receitas. O exemplo que iremos estudar corresponde à arrecadação de um Estado da Federação, no período de um ano. Extraímos os resultados que serão apresentados a seguir do relatório resumido de execução orçamentária do Estado do Amazonas, do último bimestre do ano, com o resultado acumulado até o mês de dezembro de 2020. Aqui nós apresentamos, de forma consolidada, o total das receitas do Estado do Amazonas para o exercício financeiro de 2020. Notem que a participação das transferências correntes é muito importante dentro do Estado do Amazonas. Isso também ocorre em outros estados da Federação, principalmente na região norte. Por outro lado, as receitas de capital são pouco significativas para o Estado do Amazonas. Desde 1997 é que os estados não podem mais fazer operações de crédito emitindo títulos públicos estaduais no mercado. Em seguida, vamos fazer uma nova distribuição das receitas públicas, dessa vez separando as chamadas receitas fiscais das chamadas receitas financeiras. Essas definições são importantes para entendermos os conceitos mais importantes, mais relevantes das finanças públicas, que veremos nas próximas exposições, como é o caso do resultado primário. Aqui nós temos uma redistribuição das receitas do Estado do Amazonas, agora na forma de receitas fiscais, ou receitas próprias, ou receitas primárias, e receitas financeiras. Nesse caso, aquelas receitas de capital, por exemplo, as transferências de capital de convênios, passam a ser receitas fiscais, enquanto que as receitas correntes financeiras descem aí para o rol das receitas financeiras. Como foi dito, será importante essa redistribuição para que a gente possa calcular os principais resultados fiscais do Estado do Amazonas. Conforme já demonstrado, um dado importante para quem quer conhecer melhor as finanças públicas do Brasil corresponde ao peso das transferências constitucionais no total das receitas correntes de um ente público. Conforme apresentado em nossa primeira exposição, que trata do papel do setor público na economia, uma das funções clássicas de governo, de acordo com Musgrave, é a função distributiva. Nesse caso, o governo federal realiza essa função de redistribuição da renda em nosso país, entre outras formas, a partir dos fundos de participação de estados e municípios.
Parte da arrecadação federal é transferida a cada 10 dias para os governos estaduais e municipais. No exemplo apresentado, no caso do estado do Amazonas, o volume de transferências recebida corresponde a aproximadamente 31% do volume das receitas correntes. Já a parte da receita da União, transferida para o Amazonas na forma do FPE, corresponde a 21% de tudo que o estado arrecada. O mesmo ocorre com a grande maioria dos municípios brasileiros, que somente sobrevivem graças às transferências dos outros entes da federação. O maior volume de receitas correntes dos municípios no nosso país, com exceção de algumas capitais, como o município de São Paulo, provém de transferências constitucionais. Apresentamos nesse quadro, de forma consolidada, a evolução das receitas municipais no Brasil para um período de 4 anos. Notem a importância e a representatividade das transferências correntes no total das receitas municipais. Vejam que essas transferências correntes são aqueles valores que a União Federal e os estados transferem para os municípios. Agora que definimos as receitas públicas como fonte de recursos para a realização de políticas públicas, vamos discutir alguns pontos importantes em relação às receitas correntes de capital, na União, nos estados e nos municípios do Brasil. Em linhas gerais, a União Federal apresenta um volume de receita de capital maior que a arrecadação tributária própria. Isso porque o Tesouro Nacional emite títulos, realiza operações de crédito, operando a chamada rolagem da dívida pública. Também o volume de contribuições sociais, que são os recursos arrecadados com a Previdência, supera as receitas tributárias da União a cada ano e não são suficientes para a cobertura das aposentadorias, gerando o chamado déficit da Previdência Social, tema que discutiremos em nossas próximas exposições. Esse quadro mostra a evolução das receitas do governo federal para um período de 4 anos, anterior ao período do coronavírus. Aqui nós podemos destacar a importância das receitas de capital, principalmente das operações de crédito, no total das receitas da União Federal. O Tesouro Nacional financia parte dos investimentos com o lançamento de títulos no mercado, mas principalmente realiza a chamada rolagem da dívida pública. O descasamento entre arrecadação e gastos públicos pode ser apontado como responsável, em grande parte, pelo desajuste das finanças públicas no Brasil, nas 3 esferas de governo. Assim como temos previsão constitucional de uma regra que proíbe a utilização de receitas de operação de crédito para o custeio das despesas correntes, entendo que deveríamos criar no Brasil uma nova regra de ouro, determinando que as despesas não possam crescer em um patamar superior ao crescimento das receitas. A Lei do Teto de Gastos, a Emenda Constitucional número 95 de 2016, foi promulgada também nesse sentido. Outra conclusão que podemos extrair dessas nossas análises é que a maior parte dos municípios brasileiros não consegue se manter com as receitas que arrecada. Dessa forma, as políticas públicas em nível local dependem do desempenho da arrecadação federal e da arrecadação estadual. As receitas de transferências, tratadas pelos entes municipais e estaduais como receitas próprias, têm reflexo direto na receita corrente líquida, indicador que representa balizador para as despesas com pessoal, pagamento da dívida, contratação de serviços terceirizados, entre outras despesas correntes do Brasil. Aqui temos a composição da receita corrente líquida municipal. Vejam que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um limite de 60% da receita corrente líquida para os municípios gastarem com a folha de pagamentos, ou 120% da receita corrente líquida para o endividamento municipal. Portanto, são as arrecadações da União Federal e dos estados que determinam o quanto que o município poderá gastar com a folha de pagamentos, contratar pessoal, etc., ou quanto o município poderá se endividar. Já a União Federal equilibra suas finanças sob a corda instável dos mercados financeiros. A compra e a venda diária de títulos do Tesouro tem como meta principal manter a dívida pública em um patamar estável em relação ao Produto Interno Bruto. Os mercados, conforme sabemos, precificam os títulos de um país a partir de dados objetivos, como a capacidade de pagamento, mas também a partir de dados subjetivos, como a estabilidade política e o nível de aceitação ou rejeição dos governantes por parte da população. Nesse sentido, o negativismo e a depreciação de um país
junto ao resto do mundo, corresponde a expediente tão hediondo para as finanças públicas como tão propagado negacionismo. Temos aqui no gráfico a evolução da dívida pública federal como proporção do Produto Interno Bruto durante vários governos do Brasil. O Tesouro Nacional emite boa parte dos seus títulos no sentido de manter o endividamento público sempre abaixo da unidade, sempre abaixo, portanto, de 100. No campo teórico, nos deparamos com várias teses sobre a relação receita versus despesas públicas. Uma dessas teorias, defendida pelo economista Milton Friedman, propõe uma redução das receitas públicas, portanto, da arrecadação, como medida para conter os gastos públicos. Nessa perspectiva, a redução dos impostos, além de reduzir os gastos públicos, aumentaria a renda líquida da população. É claro que os postulados de Milton Friedman não resolveriam a situação das finanças públicas do Brasil na atualidade, considerando que existem despesas que crescem independentemente da arrecadação, como é o caso da folha de pagamentos, que possui o chamado crescimento vegetativo. Já Bagstani e McNaught defendem a tese de que a independência institucional resulta da falta de concordância entre os setores governamentais responsáveis pelas escolhas de arrecadação e execução das despesas. Nesse sentido, as áreas da Receita e do Tesouro Nacional, por exemplo, deveriam trabalhar de forma conjunta e harmônica. De acordo com Araújo, Siqueira e Bessarria, mudanças na condução da política econômica fizeram com que o governo federal assumisse uma série de despesas de longo prazo, a partir de 2010, baseadas em expectativas de receitas que não se concretizaram, principalmente as advindas da expansão dos preços dos commodities de petróleo. Ou seja, de acordo com esses autores, quando houve a reversão no ciclo econômico, as receitas caminharam na mesma direção e as despesas seguiram sua tendência ascendente devido aos compromissos contratuais assumidos. Alguns autores defendem que o desajuste das finanças públicas no Brasil se dá principalmente devido a um descasamento, a uma falta de harmonia entre aqueles setores que arrecadam a receita e os setores que realizam o gasto em nível federal, principalmente. Outra explicação para esse desajuste está exatamente entre o descasamento entre aquilo que efetivamente é arrecadado a cada ano e aquilo que é autorizado no orçamento para gastos. É claro que a pandemia do coronavírus reduziu a atividade econômica com reflexo sobre a arrecadação de tributos nas três esferas de governo. As receitas públicas consolidadas de 2020 e 2021 deverão ser reduzidas, se comparadas com a série temporal da década anterior. Por outro lado, a falta de consumo tem gerado poupança dos agentes econômicos e também das famílias, conforme dados apresentados pelo IPEA e pelo Ministério da Economia. Há, portanto, além de recursos represados, uma demanda reprimida, que com o fim da pandemia deverá trazer uma rápida recuperação das receitas públicas do Brasil. O livro Gestão Pública, editado pela editora Saraiva, de minha autoria, traz uma análise mais detalhada sobre a gestão das receitas públicas nas três esferas de governo no Brasil. O livro Gestão Pública, a partir da página 188, traz um estudo detalhado sobre as receitas públicas do Brasil nas três esferas de governo.